Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. Bora começar! Nossa matéria começa na página 212, pega lá para acompanhar comigo. E o assunto de hoje é a ditadura civil-militar que aconteceu no Brasil entre 1964 e 1985. A última aula que a gente teve sobre a história do Brasil, você viu que no final do governo Jango, né, ele tinha entrado como vice do Jânio, que renunciou em 61, tiveram uma série de problemas, já que ele era visto por alguns setores da sociedade brasileira como alguém que adotaria o comunismo no Brasil. E aí vem o dia 31 de março de 64, onde tudo começa, o golpe, onde as pessoas vão partir de Minas Gerais, com destino ao Rio de Janeiro, tropas militares, para tirar então o presidente. É naquele momento que ele vai para o Rio Grande do Sul articular uma resistência, acaba desistindo, aí a Câmara, o Congresso fala que o presidente tinha fugido do Brasil e dia 1º de abril, então, os militares ocupam os órgãos públicos das principais cidades do país, das capitais. E aí eles começam a prender, quem defendia o respeito à Constituição. O que dizia a Constituição? Que o João Goulart deveria terminar o seu governo, já que ele era o vice do Jânio. No parágrafo 3 da página 212, fala que os militares eles vão passar a governar o Brasil não primeiro por uma Constituição, mas por meio de decretos, chamados de atos institucionais. Isso aqui é bastante importante, eu já vou te dar alguns exemplos. E era como se fosse o executivo, ou seja, quem administrava o território, já colocando a legislação em prática. Então é como se fosse o executivo colocando as regras do jogo. Diferente, por exemplo, da democracia atual, onde você tem o executivo exercendo um papel, o legislativo exercendo outro papel e o judiciário outro papel. Aqui não. O executivo vai concentrar poderes e eles vão governar por meio dos atos institucionais, que era com o objetivo de institucionalizar a ditadura e fortalecer o executivo, garantindo aos militares aí poder para governar o país. No parágrafo 3 fala que aí quase 2 dezenas de atos institucionais foram colocados em prática, ou seja, decretos-lei que vão passar a vigorar aí da noite para o dia. É assim que os militares vão governar durante 21 anos. Aí você pode estar se perguntando, tá, o que seriam esses atos institucionais? Me dá alguns exemplos. Eu trouxe 3 aqui, o AI1, AI2, AI5. 1964, 65 e 68. O AI1 foi o primeiro, foi editado ali dia 9 de abril, enquanto eles tinham colocado o Ranieri Mazzilli, o presidente da Câmara dos Deputados, como alguém temporário até eles escolherem o novo governante do Brasil. Então eles editam esse ato institucional dia 9 de abril, permitindo o governo a cassar mandatos. Como assim cassar mandatos? Tirar, anular quem tinha sido eleito de forma democrática anos anteriores. Eles poderiam também, os militares, suspender direitos políticos. E eles fizeram isso com várias personalidades, a exemplo do JK, do Brizola, do Jânio, do Jango e entre outros. Você não poderia mais participar da política. Dentro do AI1, eles também acabaram expulsando os militares do próprio exército, que tinham sido contra esse golpe de 64, e também no AI1 eles instituíram que o presidente do Brasil não seria mais eleito de forma direta, ou seja, pela população, pelo voto, mas sim de forma indireta. Os próprios militares escolheriam entre si quem seria o presidente do país. Já o AI2 veio no ano seguinte, e o AI2 é fácil de lembrar porque tem alguma coisa a ver com o número 2 também. Ele vai extinguir todos os partidos políticos do Brasil e vai deixar apenas 2, o Arena e o MDB. O Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido dos militares, era o partido do governo. E o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, era uma oposição. Só que era uma oposição que a gente chama de consentida. Como assim? Saiba que você é oposição, mas que a qualquer momento os militares podem cassar o seu mandato, podem proibir a existência do partido. Então, era uma oposição que batia de frente, mas não podia mostrar tanta oposição assim, como foi o que aconteceu em 68. Porque em 1968, um político do MDB, chamado de Márcio Moreira, ele vai proferir um discurso na Câmara dos Deputados, um discurso de oposição. E ele vai falar
vai atacar os militares, vai pedir para as pessoas não desfilarem em 7 de setembro, vai pedir para as mulheres não se envolverem com os homens militares, mas ainda vai falar que lugares ligados ao exército eram, entre aspas, nas palavras dele, covis de torturadores, fecha aspas. Ou seja, ele acusou os militares de tortura. Por que eu falei que a oposição era consentida? Porque olha só o que aconteceu. Quando ele faz esse discurso, em 68, os militares aprovam um novo ato institucional, o AI-5. Eles usaram como pretexto o discurso do Márcio Moreira e foi o ato institucional mais pesado, foi considerado o mais repressivo do governo militar, em que, primeiro, autorizava os militares, o presidente, a fechar o Congresso Nacional. Ou seja, senadores ou deputados vão para casa que agora o presidente vai fechar isso aqui. Suspender alguns dias, né? Então isso permitia os militares a essa prática. Também permitia os militares intervir em estados e municípios, passar por cima, então, de governadores e prefeitos. Poderiam suspender direitos políticos de qualquer cidadão, você não poder participar, não poder exercer a sua cidadania. Punições arbitrárias vão acontecer e também a supressão do direito ao habeas corpus. Ou seja, para a pessoa ser condenada, ela tem que ter uma prova contra ela. Isso é o direito do habeas corpus. Você é inocente até que se prove o contrário. Aqui foi suprimido isso. Se o governo achasse viável, se achasse por melhores vias de fato prender a pessoa sem nem ao menos ter prova, você seria preso e você não teria direito, então, a responder em liberdade, mesmo nem sendo julgado. Então você tem vários atos institucionais que era como se fossem os tentáculos do poder do governo militar. Trouxe os três aí, o AI-1 é o inicial, o AI-2 é o do bipartidarismo e o AI-5 é o mais pesado, foi o mais repressivo, mostrando aí que a oposição tinha que tomar cuidado, porque dependendo do discurso que você fazia, a resposta viria logo em seguida. Ok, expliquei para você então como é que começa tudo isso, dia 31 de março, com os militares tomando o poder e depondo o João Goulart. Te expliquei o que são os atos institucionais e dei exemplos. E agora vamos falar do primeiro presidente militar da ditadura, 1964, Humberto Castelo Branco. Ele vai ser o primeiro escolhido aí dentre os militares para ser o presidente do país. Então, ele é o primeiro presidente militar da ditadura civil militar. Na aula que vem você vai entender o porquê esse nome, civil militar, tá bom? Características gerais desse governo, então. Desenvolver o capitalismo, conter o comunismo, controlar as massas trabalhadoras, aparelhar o Estado, ou seja, diminuir as greves, diminuir as agitações sociais e colocar, né, os militares aí nas várias esferas do poder. O texto diz que para controlar as contas do governo e reduzir a inflação, o governo cortou investimentos, elevou os impostos e suspendeu reajustes salariais, que é o que a gente chama de arroxo salarial. Tudo isso está na página 213. Também no governo dele vai ser instituída a lei antigreve, que proibia a paralisação de servidores públicos e também dificultava a realização de greves no setor privado. A lei da imprensa vai limitar a liberdade de expressão e de informação nos meios de comunicação, ou seja, você não vai ter direito a falar o que você pensa. Na política externa, a gente tem um alinhamento incondicional com os Estados Unidos, vamos lembrar que a gente estava em Guerra Fria. E também no governo do Humberto Castelo Branco é criado o SNI, o Serviço Nacional de Informações, que ele realizava atividades de inteligência e gestão de informações do regime. Era como se fosse a cabeça das informações, a cabeça da inteligência, nesse primeiro momento, dos militares. O que eles faziam? Produziam fichas, por exemplo, para identificar suspeitos de pessoas contra o regime, ou então de pessoas que estariam aí querendo realizar ações contra o governo militar. E é no governo do Castelo Branco que é colocado o AI-2. Todos os partidos são proibidos, com exceção do Arena, que era o partido do governo, e o MDB, que era a oposição consentida. Na página 215, segundo o presidente militar, Arthur da Costa e Silva. Ele e o próximo serão chamados parte da linha dura do exército. Como assim? Havia a linha moderada e a linha dura. A linha dura eram os militares que defendiam maior repressão, maior violência, ações mais energéticas contra movimentos de oposição.
E é no governo dele, então, que terá o crescimento desses movimentos de oposição. Por exemplo, movimentos estudantis, como a UNE, pedindo, então, pelo fim da ditadura. Manifestações essas que vão acontecer e até um estudante vai acabar falecendo. O Edson Luiz de Lima foi morto pela polícia num protesto contra o governo. Acontecendo isso, no mesmo ano, o movimento estudantil vai organizar uma grande manifestação contra os militares, que é a passeata dos 100 mil, contou com a participação de artistas, estudantes, padres, intelectuais, ou seja, pessoas que não queriam que a ditadura continuasse. É no governo do Costa e Silva que o Márcio Moreira vai na Câmara dos Deputados e profere o seu discurso contra os militares, pedindo para as pessoas não desfilarem em 7 de setembro, chamar os quartéis de Covid de torturadores, e aí em resposta nós temos o AI-5, né, o Ato Institucional número 5, que dava uma série de poderes ao Executivo, como, por exemplo, fechar o Congresso, intervir em Estado e município, suspender direito político de qualquer cidadão, suprimir o direito ao habeas corpus, entre outros. Ali no glossário, habeas corpus é a medida judicial concedida visando proteger a liberdade de ir e vir de uma pessoa ameaçada de sofrer violência ou abuso de poder. Direito de um réu a guardar sua sentença em liberdade. Então, isso foi suprimido. Se o quartel quisesse prender, ele prenderia. Esse momento, como é um momento de bastante repressão, de bastante violência, é considerado, entre aspas, anos de chumbo. Ou seja, a violência governamental vai fazer parte do dia a dia de vários milhares aí de brasileiros. Para a gente encerrar, na página 216, terceiro presidente militar da ditadura é Emílio Garrastazu Médici. Também da linha dura, também defendiam a maior violência, uma maior repressão aos movimentos de oposição. No parágrafo 2, aliás, foram 5 presidentes militares, tá? Mas hoje a gente vai ver os 3 primeiros apenas. No parágrafo 2 da página 216, fala que o Médici buscou fortalecer os órgãos de repressão e inteligência, como, por exemplo, a OBAN, Operação Bandeirante, criada em 69. Vamos lembrar que em 68 aconteceu também várias manifestações pelo mundo, né, contra o tradicionalismo, contra a guerra do Vietnã, contra a Guerra Fria. A gente viu lá atrás o movimento da contracultura. Então, esse finalzinho da década de 60 é bem conturbado. Bom, o que era o OBAN? O OBAN era um grupo, um órgão do governo formado por oficiais das Forças Armadas, policiais, civis e militares, que coletavam informações, que interrogavam pessoas e que faziam operações de combate aos movimentos de oposição. Ou seja, desconfiamos que o fulano de tal está tramando contra o governo, está promovendo uma manifestação, uma sabotagem, qualquer ação contra o governo militar. A OBAN começaria a fazer a investigação. Essas operações vão contar com o apoio de empresários também, não só militares. De paulistas, por exemplo, executivos de multinacionais instaladas no Brasil. Para ampliar a atuação do governo, para ampliar a atuação da OBAN, no governo Médici é criado o DOI-CODE. Bem importante isso, Destacamento de Operações e Informações e Centro de Operação de Defesa Interna. O que eles faziam? Eles eram 2 órgãos do governo militar que atuavam juntos, praticamente em todo o Brasil, e eles coordenavam a repressão policial em articulação direta com o Centro de Informações do Exército. Traduzindo, eram o DOI-CODE, que antes a OBAN representava, a repressão, a perseguição às pessoas que eram contra a ditadura, que manifestavam a sua opinião contra o governo militar. Então, não esqueça, no governo Médici é criado a OBAN e o DOI-CODE. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.